Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai continuar conversando hoje sobre o artigo 5º da Constituição da República e hoje a gente vai falar justamente sobre propriedade, exatamente, a propriedade dentro do artigo 5º da Constituição. Vamos saber do que trata a propriedade, qual é a ideia, qual é a noção, qual é o conceito de propriedade segundo a Constituição Federal de 1988, beleza? Vamos trabalhar a ideia de função social, de poder de requisição, de desapropriação e por aí vai. Olha só, propriedade, proteção da propriedade está vinculada à livre iniciativa, fundamento da República Federativa e ao fato do Brasil ser um país capitalista. Esse é um ponto super interessante da matéria, porque a gente entende que o Brasil é capitalista basicamente em dois momentos na Constituição. O artigo 1º fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é justamente o da livre iniciativa, que as pessoas podem fazer o que bem entender com o seu capital, desde que valorizem, deem valor à mão de obra, ao trabalho, e deem à propriedade a sua respectiva função social. Esses são dois parâmetros super importantes que vinculam a propriedade como um direito, uma proteção de caráter relativo e indicam que o Brasil é um país capitalista. Isso é fundamental, é super importante a gente entender, porque quer queira, quer não, você goste disso ou não, o Brasil é um país capitalista e não tem como a gente fugir disso, a não ser que a gente faça uma nova Constituição. Quando a gente fala em proteção da propriedade, isso tem uma vinculação muito próxima, muito íntima com a ideia de livre iniciativa. O fundamento da República, essa base republicana do Estado brasileiro, permite que com a sua propriedade você faça o que você bem entender. Isso mostra, portanto, que você pode agir. Você pode fazer, você pode ir atrás daquilo que você quer, né? Aquela ideia de sonho americano. Não é bem assim no Brasil, porque no Brasil a gente possui diversas limitações ao direito de propriedade, e de formas até policialescas, né? O poder de polícia da administração, ele incide muito sobre a propriedade. Quer ver? Ó, quando a gente fala em fiscalização imobiliária, a gente está falando justamente da fiscalização da sua casa, né? Saber se ela está com o recuo necessário para a rua, se ela serve a função social, ou seja, se essa casa não está sendo utilizada para a prática de crimes ou alguma ilegalidade que possa prejudicar a coletividade. Isso é poder de polícia da administração, fiscalizando a propriedade. Não só o imóvel, mas você tem poder de polícia fiscalizando móveis, os veículos que transitam pelas ruas, tudo isso limita o teu direito de usufruir da propriedade. Trata-se de um direito individual e relativo. Por que individual? Porque quando a Constituição fala no artigo 5º sobre a proteção da propriedade, ela está falando da propriedade do indivíduo, não da propriedade coletiva como o ambiente. O ambiente é uma propriedade difusa, na verdade, mas não uma propriedade coletiva como a ideia de um valor vinculado a uma categoria profissional. Não é essa. Não é esse o foco do artigo 5º. Aqui o artigo 5º está trabalhando justamente com direitos individuais. E aqui a tutela da propriedade é de caráter individual. Existe propriedade coletiva, existe proteção para a propriedade coletiva? Sim, lógico que existe. Para a propriedade coletiva, assim como para a propriedade difusa. Exemplo da propriedade difusa, o ambiente. Da propriedade coletiva, a propriedade de um determinado grupo, associados de um clube, por exemplo. Aquele clube pertence a um pouquinho, pertence a uma fração dele, pertence a cada um dos associados. Um condomínio, você tem uma propriedade coletiva aí, né? A gente estuda pelo direito civil a composse. O que é a composse? É uma posse exercida simultaneamente por mais de uma pessoa. Existe a copropriedade, que é justamente a ideia de uma propriedade coletiva, tá? E a Constituição tutela tudo isso. Agora, no artigo 5º eu tenho a tutela individual do patrimônio. E essa tutela da propriedade individual, ela pode ser tanto da propriedade material como da propriedade imaterial, as duas coisas, tá? E aqui já vale uma anotação. Deixa o cabeça abrir uma tela branca aqui. Cadê a tela branca? Achei. Então, olha só, quando a gente fala de propriedade, tutela da propriedade, nesse caso a gente está falando da tutela da propriedade individual e coletiva também, porque o artigo 5º fala de direitos individuais e coletivos. Você tem aqui a propriedade
propriedade, que ela pode ser material e ela pode ser imaterial. Imaterial, por exemplo, uma ideia. Cabeça, uma ideia aqui, meu amigão. Cabeça, ideia é uma paroxítona terminada em ditongo. E aí não vai mais acento. Tá ligado no novo acordo ortográfico brasileiro, né? Verdade. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo não levam mais acento, né? Na verdade, as palavras terminadas em ditongo, que antigamente eram acentuadas, agora não são mais. Outro exemplo é assembleia, né? Que não tem mais o acento agudo. Achei que ficou mais feio ainda o português, né? Agora ficou ideia, ideia. Vamos lá. Propriedade material, uma ideia. Outro exemplo de propriedade material, um software. Um software, um programa de computador, né? Um aplicativo de celular, um app, tudo isso são propriedades imateriais, diferente da propriedade material. O que eu tenho aqui como propriedade material? Imóvel, o móvel, semoventes. Cabeça, o que é isso aí? Semovente? Que barulhinho que é esse? Da vaquinha, né? Então, a vaquinha é um semovente, é propriedade material, beleza? Sussa, isso aqui a Constituição tutela como propriedade individual e coletiva. Individual e coletivo. Cabeça tinha falado no início já que não era, que era só individual, mas aí que deu start, né? Que o artigo 5º é direitos individuais e coletivos. Então a propriedade coletiva aqui também está tutelada. O que não está tutelado é a propriedade difusa. Por exemplo, a garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado, o direito de propriedade sobre o ambiente. Isso aí é difuso. Eu não tenho destinatários determinados, por isso que eu chamo de difuso. Pertence a todo mundo e aí existe uma outra seção da Constituição que vai lá e tutela a proteção ambiental. Mas quando a gente fala de direito de propriedade, eu estou falando de propriedade material e de propriedade imaterial. Posso ter aqui imóvel, móvel, semovente, imaterial, uma ideia, um software, um aplicativo. E isso é tutelado do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, beleza? Sussa, tranquilos, meu amigão? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos continuar a nossa aula sobre garantia fundamental da propriedade prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Olha lá, o que a gente vai trabalhar agora aqui? Deixa eu terminar de apagar essa rabiscaiada que o Cabeça fez, né? É garantida como princípio fundamental da ordem econômica. O Brasil tem uma parte no Brasil tem uma parte da Constituição que fala justamente da ordem econômica, ou seja, regras constitucionais aplicadas à economia. Então, quando a gente fala da ordem econômica, é extremamente importante a gente lembrar desse artigo aqui, ó, artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170 trata das regras mais básicas sobre a economia no Brasil. Dentre elas, a gente tem a propriedade, a livre iniciativa, a valorização social do trabalho. Tudo isso faz parte aqui de princípios que regem a economia brasileira. No artigo 170, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, a gente encontra o seguinte dispositivo: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 2, propriedade privada. Olha que bacana isso, a economia vai ter que necessariamente respeitar o trabalho humano. Isso é uma questão de dignidade da pessoa humana, é vinculado ao fundamento republicano de dignidade da pessoa humana. A economia respeitará a livre iniciativa. Você vai poder usar a sua propriedade para muito bem trabalhar e produzir aquilo que você quer. Conforme os ditames da justiça social, não haverá exploração, a escravidão ou tratamento inadequado, indigno para trabalhadores ou quem quer que seja vinculado a algum empregador, vinculado a alguma indústria ou fazenda, ou seja o que for, né? Mas diante de tudo isso, eu vou respeitar a propriedade privada. Isso quer dizer que a propriedade privada só será tutelada se ela atender a essas regras iniciais aqui, da justiça social, da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho, tá?
A propriedade já foi considerada um dos mais importantes direitos fundamentais do liberalismo. Na Idade Média, ela tinha status de direito absoluto. Olha que coisa interessante isso, né? Hoje, no Brasil, a propriedade é um direito relativo. Por que eu posso te falar que no Brasil a propriedade é um direito relativo e que no passado ela foi um direito absoluto? Olha só. Propriedade como direito absoluto. Propriedade como direito absoluto. Isso aqui é coisa da Idade Média. O Estado não interferia na propriedade. Muito menos o particular. Esse conceito de propriedade, que era de uma tutela, de uma proteção absoluta, ele é extremamente interessante. Se a gente fizer um pequeno estudo da história do mundo, a gente vai identificar a propriedade como uma verdadeira barreira contra interesses externos e diferentes daquele que é o proprietário da terra, do proprietário da área, né? Esse conceito da Idade Média, muito antigo, ele aparece com muita força porque não se respeitava a propriedade na Idade Média. O rei, o senhor feudal, ignorava a propriedade média. Até que os burgueses, depois de muita luta, muito sangue derramado, conseguiram fazer valer os seus direitos de proprietários, né? E aí esse direito veio com tanta força que se impedia o Estado muitas vezes de adentrar na propriedade privada. A propriedade privada era algo como se não estivesse submetido às regras estatais. O particular também tinha essa situação. Um particular não podia interferir na vida de outro particular na sua propriedade. Se você conversar com seu avô, com sua avó, que são mais antigos, talvez a noção que eles tenham de propriedade seja exatamente essa, né? Que a casa é um local indevassável, que a casa é um local assim intransponível e que o Estado jamais vai poder entrar na casa. Esse conceito da Idade Média, ele se propagou no Brasil por muito tempo. Tá? Por muito tempo. Hoje, a propriedade no Brasil, ela é um direito relativo. Por que um direito relativo? Porque existem limitações. Por exemplo, função social da propriedade. Outro exemplo, poder de polícia, poder de desapropriar. Ou seja, você não pode se opor ao Estado quando o Estado obrigá-lo a dar função social à sua propriedade. Você não pode impedir o Estado de fazer uma fiscalização da sua propriedade. Ele pode fiscalizar, desde que ele respeite a sua intimidade, privacidade e todos aqueles outros direitos fundamentais invioláveis, né? Você não tem o direito, por exemplo, de impedir uma desapropriação. Não tem. Essa vontade estatal de desapropriar o seu imóvel você não consegue impedir. Você consegue apenas discutir valores, você consegue apenas exigir o pagamento dessa desapropriação, mas dizer para o Estado, a minha propriedade você não vai desapropriar porque ela é minha, isso não existe. Isso são exemplos que te mostram que a propriedade é protegida de forma relativa. Ela está submetida à supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É por isso que a gente fala que a propriedade já foi um dos direitos fundamentais mais importantes existentes na face da Terra. Hoje não é. Hoje a propriedade ela usufrui de uma garantia fundamental, mas é uma garantia muito relativa, fragilizada. Ela cede espaço a uma série de outros direitos de caráter público.
E você não vai ter muito o que fazer sobre isso não, tá? Cabeça, mas e aí, eu tenho que tolerar uma invasão nas minhas terras, na minha fazenda? Não precisa não. Se você é proprietário rural e alguém está tentando invadir a sua área rural, você pode se utilizar de mecanismos judiciais e não judiciais para impedir a invasão, porque aí a propriedade vale. Agora, o que não vale é você ter uma propriedade rural inútil, que não serve para nada, que está lá só para criar mosquito da dengue. Aí você vai provavelmente sofrer uma desapropriação. O Estado vai tomar a sua área de terra e vai entregar essa área para quem está disposto a trabalhar. Mas a invasão, tanto faz se você dá atividade, dá função para a sua propriedade, função social para a sua propriedade ou não, a invasão não pode ser tolerada de maneira alguma. Porque isso é uma ilegalidade, né? Poderes decorrentes da propriedade. O fato de você ser dono de alguma coisa, você ter a propriedade de alguma coisa, você vai ter o direito de usar, de fruir, de dispor da coisa, que a gente chama de ius utendi, ius fruendi e ius abutendi, dentro do latim. Reivindicar de quem indevidamente a possua. Muitas vezes alguém toma algo que é seu e não devolve, né? Você pode exigir a devolução. Ou você tem algum imóvel e esse imóvel é invadido. Você pode exigir que as pessoas saiam do seu imóvel. Junto com a propriedade vem aí o direito de posse. Posse é ter a detenção, ter na mão, né? Olha só que interessante. Essa canetinha, nesse momento, a propriedade dela é do laccursos.com.br. Mas o LAC tem a posse? Não. Quem tem a posse é o cabeça. Tá na minha mão. Eu que estou possuindo ela agora, né? Na verdade, isso aqui é uma mera detenção, mas eu vou usar como exemplo de posse só para te dar uma diferenciação, né? A propriedade, a aquisição da canetinha foi feita pelo LAC, mas quem é que está usando? Quem é que está segurando? Quem é que está se comportando como se fosse dono da canetinha? O cabeça. Então, esta canetinha, neste momento, está na posse do cabeça. Se o Miguel, que trabalha aqui nos estúdios de Brasília, fala assim, Rodrigo, me passa essa caneta vermelha, eu vou dizer para ele assim, não, essa caneta vermelha está comigo, eu não vou devolver. Essa vai ficar comigo para sempre. Eu sou o possuidor dela. Isso é posse. A propriedade não é minha, é posse. Qual que é a diferença de posse e detenção? Detenção, de fato, é o que eu estou fazendo, tá? Eu usei o exemplo de posse só para te dar uma diferença, mas detenção é o que eu estou fazendo. A caneta não é minha e eu não tenho a posse dela, eu estou apenas usando temporariamente. E se o Miguel pedir, eu tenho que entregar para ele no mesmo momento. Por que isso? Porque isso é uma mera detenção. O direito de propriedade ele trabalha com essa extensão de outros direitos, a posse, a detenção, o uso, a fruição, enfim, como está aqui, né? O direito de reivindicar a propriedade, que é um direito oponível às demais pessoas, inclusive oponível ao próprio Estado, observada a supremacia do interesse público sobre o privado. O Estado não pode tomar algo meu, como ele bem entender. Ele tem que ter autorização para isso, tem que existir uma razão para isso. Tomar porque ele quer tomar não dá, não vai rolar. Então eu posso exigir que o Estado me devolva, eu posso reivindicar a minha propriedade. Muitas vezes eu não consigo ela de volta, mas eu recebo uma indenização por conta disso, tá? Tranquilos? Sussa, beleza? A Constituição Federal de 88 tutela a liberdade como um direito absoluto. Proteção relativa tendo em vista a função social. Não, negativo, isso aqui tá errado. Tá errado. Tá aqui, ó. A Constituição Federal não tutela, a cabeça não viu não. Não tutela, vamos voltar, ó. A Constituição Federal não tutela a liberdade como um direito absoluto. Isso mesmo, não tutela. A proteção, trata-se de proteção relativa tendo em vista a função social da propriedade. Na verdade, são diversos pontos que a gente tem que levar em consideração, não só a função social da propriedade, né? Apesar da proteção como direito fundamental, há deveres a serem observados pelos proprietários e tudo é imposto pela Constituição Federal. O simples fato de você ser proprietário de alguma coisa não te dá um poder absoluto sobre o que você possui ou sobre o que você é proprietário. O Estado te impõe determinados deveres. Quer um exemplo? A fiscalização municipal pode bater na porta da sua casa e falar assim, ó, pode fazer o gramadinho aí, vamos arrumar esse gramado da frente da sua casa. Ah, mas eu não tenho gramado na frente da minha casa, é só calçado, cabeça, é só calçada de concreto. O poder público pode chegar, ó, quebra a calçada e faz uma graminha. Existem cidades que as pessoas, para ganhar um pouco mais do terreno, elas desrespeitam o dever de recuo. O que é dever de recuo?
Dever de recuo é quando você, do meio fio da rua até a parede da sua casa é o recuo. Algumas cidades são de 3 metros, algumas cidades são de 1,5 metro, algumas cidades são de 5 metros o recuo. E digamos que aí na tua cidade são 3 metros, que é o mais comum, né? Até onde aparece a parede da sua casa ou o muro, enfim. E aí você não recua esses 3 metros, você só recua 1,5 metro e já constrói. Quando você faz isso, você avançou sobre uma margem, sobre uma área que não poderia ser usada, porque ela tem que estar à disposição do poder público, como calçada, como jardim ou até como servidão, para poder passar alguma tubulação de esgoto, de água, de telefonia por ali. Então, veja só que interessante isso, né? Você é proprietário do terreno, mas você foi obrigado pelo poder público a recuar. Você perdeu, resumindo, você perdeu parte do seu terreno para que exista uma calçada, exista um local de trânsito ali, né? Um outro exemplo, você é proprietário de um veículo automotor, mas você não pode andar com o veículo automotor sem a documentação com todas as taxas e impostos pagos. Você não pode fazer isso. Isso é uma limitação ao teu direito de propriedade. O Estado está te impondo um dever, né? Pague tributos referentes à tua propriedade. A propriedade ainda tem deveres como a função social. A função social da propriedade talvez seja um dos deveres e das características mais importantes existentes hoje no Brasil sobre a propriedade. Toda propriedade tem que ter função social, toda ela. Não dá para pensar em propriedade sem função social. Principalmente os imóveis. Exatamente, principalmente os imóveis. Você não pode ser proprietário de uma área qualquer na sua cidade e não dar a ela uma função social. Por exemplo, você tem um terreno de 10 mil metros quadrados na sua cidade, beleza? Vale uma pequena fortuna esse terreno, mas você não usa para nada, você fica lá com o terreno parado, pensando e esperando aí uma capitalização maior e alguém chega lá para te comprar sei lá, com 10 milhões de reais, esses 10 mil metros quadrados. Isso está certo? Aparentemente não. Por que não? Porque as áreas de terra elas devem ser utilizadas para colaborar com o progresso das cidades, para aumentar a urbanização ou o ambiente, né? E aí o seu terreno tem 10 mil metros quadrados, fica numa região muito boa da cidade e você deixa crescer uma matagal lá dentro. E aí na hora de limpar você ateia fogo no terreno para fazer a limpeza. Isso é muito comum, gera uma poluição danada. Aliás, é crime ambiental, né? E aí você simplesmente ateia fogo no terreno e pronto, está feita a limpeza. Você está dando função social a esse terreno? Óbvio que não. Você está poluindo o ambiente com a sua propriedade. Aí você não paga IPTU. Você está ajudando a sua cidade não pagando IPTU? Negativo. Você está onerando os cofres públicos com falta de receita. Você está sonegando, né? Você está ajudando a urbanidade da sua cidade melhorar, a qualidade de vida da sua cidade melhorar? Não. Esses 10 mil metros quadrados poderiam ser utilizados como moradia, né? Dependendo das cidades, existe escassez de espaços para moradia. Então, função social é você dar à sua propriedade uma utilidade que gere proveito para o Estado, que gere benefícios para a sociedade de forma geral. Pagar IPTU, manter seu terreno limpo, né? Cabe assim, o meu carro tem função social? Sim, seu carro tem função social. Cabeça, quer dizer o quê? Que eu vou ter que dar carona para todo mundo? Não, meu amigão, você não precisa dar carona para ninguém. E o seu carro tem uma função social. Primeira delas, ele tem que estar com o IPVA em dia, emplacamento, seguro, enfim, a documentação dele tem que estar em dia. Segunda, você tem que transitar dentro dos limites de velocidade. Terceiro, seu carro tem que ter um escapamento que não gere ruídos. Né? Carro, moto. Eu moro numa cidade que, apesar de ser uma cidade de médio porte, que é mais ou menos 400 mil habitantes, a Anápolis, a gente ainda vê pessoas que têm o cuidado de manter o seu carro silencioso, com escapamento... Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas
10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês, ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.